capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, diz o apóstolo Paulo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus bendito e amado, nós suplicamos as bênçãos do Senhor neste momento de exposição da Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor venha iluminar nosso coração, nossa mente, a fim de entendermos aquilo que será exposto. Não permita com que venhamos perder o foco daquilo que será dito agora. Não permita com que venhamos a nos distrair com outras coisas, senão com a exposição da Tua Palavra. É a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero visitar com vocês uma cena icônica de um filme clássico de 1981, intitulado Carruagens de Fogo. Talvez muitos aqui, alguns irmãos aqui, tenham assistido este filme, Carruagem de Fogo. O filme vai narrar a história de Eric Liddell, um filho de missionários presbiterianos escoceses na China, que se destaca não só pelas suas habilidades como atleta olímpico, mas também vai se destacar por sua vida piedosa. Em 1924, ele se classificou para as Olimpíadas de Paris, mas fez uma escolha muitíssimo corajosa. Ele recusou, Raquel, a correr os 100 metros rasos, a sua especialidade, porque o dia da prova, da sua especialidade, era o domingo, era o dia do Senhor. Para Líder, um homem de princípios inegociáveis, a observância do dia de descanso, o dia do Senhor, era sagrado, mesmo que isso custasse a chance de brilhar, a chance de ser graduado naquela sua competição, naquela sua habilidade. Essa decisão não apenas o colocou em conflito com a expectativa de muitos, incluindo o príncipe de Gales, mas também exemplificou a força de caráter e a fé que moldavam a vida deste corredor. Com a ajuda dos seus colegas, depois líder, ele teve uma nova oportunidade correndo os 400 metros e conquistando a sonhada medalha de ouro. Não só a medalha de ouro nessa competição, mas a medalha de bronze também numa outra situação que não era a dele. Essa história, irmãos, ela não é apenas sobre atletismo. Essa é uma história poderosa de garra, de paixão, de perseverança e a história de uma vida de santidade e de piedade. Líder tinha um alvo pessoal e esse alvo agitou a sua vida. Esse alvo moldou a sua jornada, moldou o seu caráter. Ter alvos não é errado em si. Ter alvos como estabilidade financeira, conquistas acadêmicas, realizações de sonhos materiais, não está errado em si. Ter objetivos, ter alvos bem definidos, nos ajuda a ter foco.
nos ajuda a caminhar com segurança, nos motiva a atravessar os desafios da vida. Contudo, vemos aqui na história de Líder e no texto bíblico que acabamos de ler, um alvo, irmãos, que transcende este mundo. Um alvo que nos conecta com propósitos eternos do nosso Deus para nós. O texto em tela vai falar de um alvo que é comum, de um objetivo que é comum a todos os crentes em Cristo Jesus. E Paulo vai nos chamar a atenção aqui para este alvo, este verdadeiro alvo que deve estar nas nossas vidas. Você que está acompanhando aí a exposição na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, você vai lembrar que Paulo começa o capítulo 3 se referindo aos falsos mestres, chamando eles de cães e de falsa circuncisão. Trata-se de gente que defendia que, além da obra de Cristo, era necessário seguir a lei de Moisés para alcançar a salvação. Eles enfatizavam práticas como a circuncisão, como a observância das leis religiosas, de dietas, de calendários religiosos, a fim de conquistarem, ao fim de alcançarem a salvação. Paulo, por outro lado, afirma que nós, crentes, somos, no verso 3, a circuncisão, pois adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos nas obras da carne. Não confiamos nas nossas forças, nas nossas habilidades, como enfatizamos na pregação passada. Ou seja, a verdadeira justificação não vem das obras da lei, diz Paulo, mas da fé em Jesus Cristo. A justificação nós a recebemos como um dom gratuito de Deus, e o aperfeiçoamento espiritual do crente é uma obra do Espírito Santo aplicada a cada um de nós, e que vai nos conformar, que vai nos fazer em nós a imagem de Jesus Cristo, vai nos conformando à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, o grande alvo do crente, o grande alvo de todos nós, é uma relação íntima com Deus e ser aperfeiçoado nele, ser moldado por ele, ser tomar a forma, o jeito de Cristo Jesus. Paulo vai concluir o seu argumento expressando o desejo de ser achado nele, ou seja, de ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Está lá no verso 9. Paulo deseja ainda conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com a sua morte, para de alguma maneira alcançar a ressurreição dos mortos, conforme o verso 10 e 11. Esse desejo do apóstolo Paulo pode dar a impressão de que Paulo está aqui se vangloriando de uma condição espiritual quase perfeita. No entanto, irmãos, ele vai enfatizar agora, no verso 12, que não é isso. O apóstolo Paulo vai enfatizar aqui, no verso 12, que ainda estava em busca dessa perfeição. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, diz o apóstolo Paulo aí no verso 12. Paulo vai deixar claro que não havia alcançado ainda essa plenitude. Paulo vai deixar claro aqui para nós que ele não alcançou essa perfeição. Paulo estava aqui combatendo duas ideias erradas que circulavam na igreja dos Filipenses. Duas ideias erradas que traziam sérios prejuízos, sérios riscos para os crentes de Filipos e que também podem trazer riscos para nós. Hoje as nossas crianças estão mais animadas, né? Mas vamos lá, preste atenção. A primeira ideia que o apóstolo Paulo tende a combater aqui
diz respeito aos judaizantes que acreditavam alcançar a perfeição pelo cumprimento das obras da lei. À medida que eles iriam observando a lei, sendo perfeitos em guardar minimamente aquilo que a lei exige, eles estavam garantidos, a sua salvação está garantida. O segundo erro que o apóstolo Paulo tende a combater aqui era de alguns irmãos que pensavam que, por terem sido justificados pela fé, por terem sido alcançados pela pregação do Evangelho, eles agora estavam num estado de espiritualmente perfeitos. Olha, eu fui salvo, eu fui alcançado pelo Evangelho, eu fui regenerado, portanto, atingi um estado de perfeição. Nós vamos ver lá na conclusão que este pensamento é reinante ainda, está presente ainda na mentalidade de muita gente. Paulo, então, tem essas duas situações aqui. Um detalhe que eu ia passando batido é que essa perícope aqui que nós acabamos de ler, ela está dividida em duas partes principais, do verso 12 ao verso 14 e do verso 15 até o verso 16, onde na primeira parte Paulo fala da sua busca pela perfeição, reconhecendo que ainda não havia obtido essa perfeição. Ele busca, mas ele não obteve essa perfeição. E dos versos 15 a 16, ele vai oferecer para nós orientações com base nesse desejo de ser aperfeiçoado, de ser conformado à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Paulo vai afirmar aqui que não havia recebido essa perfeição, que ele não havia alcançado a perfeição moral. Paulo não recebeu essa dádiva de Deus e também não pode alcançar essa dádiva pelos seus esforços, pelo seu talento, até mesmo pela sua vida piedosa. Ele não pode alcançar os seus próprios esforços essa perfeição. Mesmo Paulo, gente, estamos falando de Paulo, um servo fiel, ele não se considera perfeito. Nós temos aqui a expressão de um homem humilde, e essa humildade ela é essencial para nós. Nós não alcançamos, e nesta vida, enquanto peregrinamos, enquanto corremos, não alcançaremos essa perfeição. Apesar de ainda ele não ter alcançado essa perfeição desejada, conforme o verso 12, Paulo continua a prosseguir em sua jornada. Ele continua a correr a sua maratona. Ele continua apressando os seus passos, tendo um alvo claro, um objetivo na sua frente. E ele diz assim: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas prossigo, diz o texto, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diante da realidade, da condição do apóstolo Paulo, Paulo continua lutando. Paulo luta bravamente pela perfeição, pelo qual ele foi conquistado por Cristo. A palavra prossigo, ela é importante aqui. A palavra prossigo pode ser traduzida por persigo. Paulo persegue. Paulo prossegue e persegue essa perfeição. Isso vai mostrar para nós a intensidade como que Paulo desempenha a sua busca. Algo muito semelhante ao que vimos no sermão passado. Algo muito semelhante ao zelo que Paulo tinha quando perseguia a igreja. Algo muito semelhante àquela gana que o apóstolo tinha, em que faz com que ele investisse contra os crentes em Atos dos Apóstolos. É como ele menciona, ainda no capítulo 3, no verso 6. Quanto ao zelo, diz ele, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A mesma expressão nós temos aqui.
Agora, Paulo não persegue mais a igreja. O alvo do apóstolo Paulo agora não é mais os crentes em Cristo. Você deve lembrar que Paulo estava ali naquele momento em que Estevão é morto, e o texto diz que ele consentia com a morte. Depois ele sai perseguindo crentes, matando, consentindo com a morte de muitos crentes, encarcerando muitos crentes. Ele perseguia com zelo, com ódio. Mas agora, na mesma intensidade, o apóstolo persegue não mais a igreja, mas agora ele persegue a santidade. Ele persegue uma vida piedosa. Ele persegue a perfeição que Jesus representa na vida dele. E essa mudança de alvo, irmãos, é significativa. Ele se dedicava à perseguição dos cristãos. E agora ele persegue com a mesma gana, com a mesma intensidade, uma vida piedosa, uma vida crente. E aí no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo vai, Antônia, ampliar essa ideia. Irmãos, diz ele, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, diz o apóstolo Paulo. Persigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que não atingiu aquilo que ele almejava. A perfeição que ele almejava, apóstolo Paulo não atingiu. Ele sabia que alguns crentes de Filipos, devido ao zelo, à ambição do apóstolo Paulo, muitos ali poderiam vê-lo como alguém superior, sabe? Como alguém acima, alguém que está além na sua vida espiritual, na sua vida piedosa, alguém que está num nível, num patamar quase que inatingível. No entanto, irmãos, ele insiste em dizer que ainda nessa luta, ele não atingiu a perfeição. Ele insiste que ainda luta contra as suas próprias fraquezas. Ele insiste em dizer que luta ainda contra os seus próprios pecados. Paulo é sincero. Paulo é verdadeiro. Paulo descortina o seu coração para estes irmãos na igreja de Filipos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo rasga o seu coração diante do leitor original. Irmãos, muitas vezes, os líderes na igreja podem sentir a pressão de se apresentarem com uma imagem de super crente, sabe? Alguém que está além, o supra-sumo da vida espiritual. Mas não vemos isso no apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo está sendo honesto. Ele assume que há lutas ainda, que há uma grande caminhada na frente dele, que a pista que está diante dele é longa e que há muito caminho para ele correr até ao alvo da vida dele, até a perfeição em Cristo. Ele assume aqui que ele é um pecador, que não alcançou a perfeição. Ele diz no verso 13, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Todos os crentes, incluindo os líderes, incluindo o pastor Ricardo, estão nessa maratona. Todos nós estamos nesse processo rumo ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Todos nós temos uma grande avenida pela frente para correr, para apertar os nossos passos, para alargar as nossas passadas e correr com muita velocidade, com persistência, a fim de atingirmos esse objetivo, este alvo. Apesar de Paulo não ter alcançado a perfeição, ele aqui não sente o cansaço, ele não sucumbe aqui, ele não se entrega ao desânimo. No verso 13 ele reforça isso. Mais uma coisa eu faço,
Ou seja, ele vai dar ainda mais ênfase nessa correria. Ele não se deixa paralisar. Ele se recusa a se conformar e a se deixar levar pela ideia de que já não há mais o que buscar na vida piedosa, no exercício da piedade, numa vida de santidade. Ele não chegou ao patamar que deve ser alcançado, e é a grande expectativa do coração dele, da alma dele. Em meio às tantas atividades, a vida do apóstolo Paulo, irmãos, é guiada por este único propósito, por este único objetivo. Ele concentra as suas energias, ele concentra as suas forças, as suas expectativas num algo bem específico. Ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, persigo o alvo. Eu continuo na caminhada, eu continuo olhando para o alvo, eu continuo indo em direção ao alvo. Nesse exercício, nessa correria, há algumas dietas que devemos fazer. Nessa correria rumo à perfeição em Cristo, há algumas dietas que devemos nos submeter. Dentre elas, deixar coisas para trás. Nós vimos na leitura aqui com o presbítero Michel, o autor de Hebreus retratando para nós também uma grande arena, onde testemunhas estavam ali diante de uma grande corrida, criando uma grande expectativa. E o texto desafia aqueles que estão correndo essa maratona a tirar o peso. Que peso? Peso do pecado. Como diz o texto, o pecado que tenazmente nos assedia. Há uma dieta proposta. Há pesos que devemos tirar para que consigamos correr essa carreira de modo mais livre, habilidoso. Quem corre aqui sabe que o peso faz diferença. E o apóstolo Paulo aqui vai lembrar das coisas que ficaram para trás, a fim de que ele avance em direção ao que está diante dele. Ele prossegue em direção, como diz o texto, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, diz o verso 14. Este prêmio representa a plena realização da salvação e da perfeição do apóstolo. Representa a busca fervorosa por um relacionamento mais profundo com Deus e pela semelhança com Cristo. E é isso que o motiva, é isso que o encoraja, é isso que o impulsiona nessa correria. Paulo nos ensina aqui que mesmo em nossas lutas, mesmo diante das nossas imperfeições, devemos manter um foco em nosso objetivo maior. Qual é esse objetivo? É viver para a glória de Deus, é buscar a plenitude da sua chamada, da sua vocação em nossas vidas. Paulo prossegue em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Mais uma vez, a palavra prosseguir. Mais uma vez, a ideia de perseguir. Isso vai mostrar para nós que o foco, que o objetivo de Paulo aqui é claro. Ele está em busca do alvo da sua soberana vocação em Cristo. Esse alvo aqui, ele pode sim ser comparado àquelas competições atléticas do tempo do apóstolo Paulo, as corridas, os arremessos de dardos, onde o competidor se foca num único ponto. Ele tem um único objetivo na sua mente. Ele tem um único alvo. E ele tem que acertar aquele alvo. Ele se prepara para atingir aquele alvo. Ele se prepara para conquistar ali a vitória. É assim como um corredor fixa o seu olhar na linha de chegada. Ele corre mirando lá. Ele não está preocupado com o que está do lado.
Ele não está preocupado com aquilo que está no chão. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele mira a faixa, ele quer cruzar a faixa. É como um arqueiro aqui que mira o alvo, ele estica a lança e larga, na expectativa de certeiro no alvo. Paulo direciona aqui a sua atenção para a sua vocação em Cristo. Embora ele não tenha alcançado ainda este alvo, isso não o desanima. Paulo está determinado. Paulo está prosseguindo. Paulo está aqui perseguindo o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O prêmio aqui evoca aquela imagem do vencedor, né? Conquistou, agora ele é recompensado pelos seus esforços com uma coroa. A soberana vocação aqui é um chamado, irmãos, gracioso de Deus que se baseia na eleição divina, no propósito que Ele nos confere. É uma vocação que nos destina a ser santos, que nos destina a ser perfeitos, incorruptíveis, à semelhança de Cristo. Essa é a soberana vocação. Esse é o nosso chamado. O Cristo nos chama para isso. No entanto, reitero, os méritos aqui não são do apóstolo Paulo. Os méritos não é do apóstolo Paulo. Mas essa chamada é um ato soberano da graça de Deus em Cristo. Ele foi chamado. O crente em Cristo é chamado. E devemos, assim como o apóstolo Paulo, reconhecer que ainda não atingimos este alvo. E isso deve nos impulsionar ainda mais nessa corrida, ainda mais nessa caminhada. Como? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo não se refere aqui a uma amnésia literal, para um apagão, mas a ideia de que o passado não deve ser um obstáculo para a gente alcançar esse alvo em Cristo. No seu passado, quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo foi responsável pela morte de alguns servos de Deus, mas ele não se deixa paralisar por causa da culpa. Paulo não se permite parar na sua caminhada por causa da culpa, por causa da tristeza. Paulo não permite que essas lembranças o impeçam de seguir em frente. Paulo olha para Cristo. Paulo olha para o Senhor. Paulo não se deixa dominar por remorsos. Paulo foca na nova vida em Cristo. João 9,36 diz para nós que se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E assim Paulo prossegue, como alguém liberto desses males do pecado. Irmãos, esquecer o que ficou para trás é importante para a nossa caminhada espiritual. Esquecer o que ficou para trás é importante para a nossa jornada de piedade, de vida de santidade, em direção a Cristo, em direção à eternidade. Paulo entende que os seus pecados foram perdoados. Isso é fundamental. É fundamental porque, Marlucinha, tem muito crente que vive do passado. E enfrentam sérias dificuldades de desenvolver a sua fé devido a culpas, a remorsos sobre o passado. Coisas que ficaram lá atrás. Lembranças que se tornaram amarras. Lembranças que se tornam peso, que impede o avanço espiritual do crente. Paulo aqui avança. E Paulo avança aqui em paz, sem o peso de mágoas, sem rancores. Ele fixa seu olhar no prêmio da soberana vocação em Cristo e segue o seu caminho. Paulo deixa para trás o seu passado e concentra-se no futuro que está diante dele, que é a perfeição em Cristo.
que é a imortalidade em Cristo, que é a esperança da ressurreição dentre os mortos. Ele prossegue na sua caminhada cristã. E você precisa caminhar. Você precisa tirar o peso, livrar-se do peso do pecado e caminhar em direção a Cristo, mirando firmemente para aquele que vocacionou, aquele que chamou você. Você precisa deixar o passado para trás e mirar no futuro glorioso que Deus lhe reserva. E isso vai motivá-lo na caminhada. Isso vai animar seu coração. Isso vai encorajar você na caminhada. E aqui a gente chega na segunda parte do texto. Os versos 15 a 16. Depois de Paulo reconhecer que não obteve a perfeição, depois dele reconhecer que tem um alvo, um objetivo claro, o prêmio da soberana vocação de Cristo, ele diz como nós devemos nos comportar diante dessa realidade, como devemos viver diante desta realidade. Ele diz assim, a partir do verso 15, todos nós que somos perfeitos. Olhem aí no texto comigo. Verso 15, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Repare aí, essa afirmação, todos nós que somos perfeitos. Isso pode trazer uma confusão para nós. Uma vez que, anteriormente, o apóstolo Paulo tinha afirmado que ele não alcançou a perfeição. Ainda que seja algo que ele espera, que ele corre apressadamente, ele não alcançou. E agora ele diz, todos nós que somos perfeitos. Estranho. Muitos estudiosos sugerem que ele usa um recurso literário, a ironia, para expor a incoerência de certos grupos que se achavam perfeitos dentro da igreja. A ironia servia para destacar contradições, para ajudar os ouvintes a reconhecerem suas falhas. Paulo utiliza aqui a ironia para desafiar alguns membros da igreja que se consideravam perfeitos. Paulo desafia estes membros que se achavam perfeitos a reconhecerem a sua própria imperfeição e a buscar a verdadeira perfeição que só é encontrada em Cristo. É uma perfeição, alguém disse, uma perfeição que reside na consciência da nossa imperfeição. Essa é a marca. Essa é a marca de alguém que foi eleito e que compreende a necessidade de se aperfeiçoar em Cristo. Essa é a marca daqueles que foram verdadeiramente achados por Cristo e agora entende a sua insuficiência diante do Senhor. E essa é a ironia que o apóstolo Paulo está usando aqui. Essa é a marca de alguém que foi eleito e que compreende a necessidade de se aperfeiçoar no Senhor. A viver uma vida mais santa, viver uma vida mais pura, mais piedosa. A jornada da fé, irmãos, envolve um contínuo processo de crescimento espiritual. A ideia aqui é de continuidade. Paulo já havia deixado as obras da lei para trás e agora ele busca conhecer mais de Deus e conformar-se ainda mais com Cristo. Ele prossegue afirmando que se alguém pensar de maneira diferente, como ele diz aqui no texto, pensais de outro modo, Deus vai esclarecer. Se você tem a mente embotada quanto a isso, o Senhor vai trazer luz e clareza para sua mente. Paulo aqui confia na capacidade de Deus de mudar a compreensão teológica da pessoa. Paulo confia na iluminação do Espírito Santo.
que traz luz àquelas coisas que estão embordadas, arranhadas em nossa mente. Paulo percebe que alguns irmãos ali, de Filipos, resistiriam à sua mensagem. E aí ele está encorajando esses irmãos. Vamos pedir ele? Olha, bora! Vamos progredir na fé, na vida piedosa. Paulo quer aqui encorajar esses irmãos a buscar a verdade de Deus, que pode descortinar o pecado nos olhares destes homens. Irmãos, muitas vezes nós encontramos na igreja pessoas que têm boas intenções, mas que podem ter dificuldade de entender certas doutrinas. Paulo sugere aqui que a graça de Deus trabalhará para trazer clareza a essas questões. Ele diz que também isto Deus vos esclarecerá. Também isso o Senhor vai trazer luz. Paulo é paciente nessa carta. Paulo, mais uma vez eu digo aqui, irmãos, Paulo é pastoral nesta carta. Há uma paciência no apóstolo Paulo. Há uma misericórdia no apóstolo Paulo. A paciência e a misericórdia que são essenciais a nós também. Porque todos nós aqui que caminhamos na fé, caminhamos em níveis diferentes. Níveis diferentes. Nessa caminhada, nessa corrida de longa distância, nós devemos animar uns aos outros, dos fracos aos mais fortes. E aí Paulo conclui o verso 16. Ele conclui o verso 16 dizendo assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada crente tem um nível diferente de maturidade e de entendimento teológico. Alguns são mais avançados do que outros. E é essencial que a igreja reconheça essa diversidade e caminhe unida, respeitando o crescimento espiritual de cada um. A maturidade espiritual de cada crente varia e é influenciada por muitos fatores. Um deles, o tempo de conversão. Há irmãos aqui que estão há muitos anos à frente em tempo de conversão. Mas também há um outro fator, o fator do quanto a pessoa se dedica à leitura das Escrituras, se submete a essa dieta, a fim de estar preparado para a caminhada da fé. É comum, irmãos, encontrarmos crentes que estão há 30 anos na igreja ou mais, mas que parecem ter uma compreensão limitada da palavra de Deus e não demonstram engajamento em crescer espiritualmente. É a mesma vida de sempre. Não houve progresso, não houve avanço. Por outro lado, há aqueles que estão apenas um ano na fé, mas que leem a Bíblia intensamente, que mostram um crescimento admirável. Essa realidade nos alerta sobre a diversidade de níveis de maturidade espiritual dentro da comunidade de fé. Muitos problemas que nós enfrentamos na igreja poderiam ser minimizados se nós reconhecêssemos que alguns podem estar mais adiantados na caminhada espiritual do que outros. Quando um crente se considera superior, ele acaba por revelar a sua própria imaturidade. Tem um quadro em que o camarada vai entrevistar as pessoas e usa a expressão: tu é leigo, é? Há crentes antigos de igreja, leigos na fé. Mas, no entanto, irmãos, nós precisamos ter misericórdia com os irmãos que ainda estão no processo de amadurecimento
um processo de amadurecimento da fé. E disputas não vão acrescentar nada para nós. Disputas vão evidenciar ainda mais a nossa imaturidade. Conhecimento bíblico, a teologia, as doutrinas deve ser uma ferramenta para a edificação do povo de Deus. Tendo muito tempo, pouco tempo na fé, o que importa mesmo é nos encorajarmos na caminhada e seguirmos juntos, apressando os nossos passos, mas tendo sempre o mesmo alvo do apóstolo Paulo e o mesmo desejo ardente de progredir na fé. Paulo, em sua maturidade, compreendia essa dinâmica. Ele sabia que a maturidade espiritual é uma obra divina, é uma obra de Deus. E ele confia que Deus vai esclarecer as pessoas que têm uma visão diferente da dele. Pois bem, pastor. E aí? O que a gente leva para casa? O que a gente faz depois de toda essa exposição? Irmãos, há algumas aplicações que eu quero deixar aqui. Dentre elas, considerando o fato de que Paulo ensina que fomos chamados por Deus e que temos um alvo a buscar acima de todos os outros alvos da vida. O alvo principal nosso, o alvo principal do crente, o alvo principal da igreja deve ser a santidade, deve ser a conformidade com a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o nosso objetivo se desvia disso, todas as nossas outras metas serão contaminadas pelo pecado. Nós devemos reconhecer que não alcançaríamos essa perfeição nesta vida, mas apenas na segunda vinda de Cristo. Portanto, devemos realmente lutar para nos tornarmos mais santos, viver uma vida mais pura, lutar por progredir em direção a este alvo, deixar para trás o peso do pecado e estar mais próximo de Cristo hoje do que já estivemos antes. Você hoje deve ser um crente melhor do que foi há 4 anos atrás. Você hoje deve ser um crente melhor do que foi há 1 mês atrás. E amanhã você deve ser um crente melhor do que hoje. A busca pela perfeição é um chamado de Deus para todos nós, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mas lembre-se que essa perfeição só será atingida, só será alcançada na eternidade. Não aqui. Eu disse que eu ia falar sobre um homem, né? Um personagem que ensinava uma doutrina chamada perfeccionismo. John Wesley. Ele afirmava que através de práticas como oração, jejum, leitura da Bíblia, uma pessoa poderia ser tão cheia do Espírito Santo que alcançaria um estado de perfeição onde ela não pecaria mais. No entanto, o apóstolo Paulo acabou de mostrar para nós que ele está certo ou errado? Errado. Mesmo o apóstolo Paulo, um dos maiores defensores da fé, reconheceu que não havia alcançado a perfeição e que ele continuava a lutar, a buscar o alvo que é Cristo. A perfeição, irmãos, será plenamente realizada na ressurreição, nos novos céus, na nova terra. E embora não possamos atingir a perfeição nesta vida, é possível experimentar um pouco da santidade e da comunhão com Cristo que desfrutaremos na eternidade. Uma antecipação do céu, não na sua plenitude. Plenitude só na eternidade. Se você se sente longe dessa perfeição, que bom. Se você se sente longe
dessa perfeição que o apóstolo Paulo acaba de dizer para nós, graças a Deus por isso. Isso é um bom sinal. Reconhecer a sua condição de necessidade de Cristo é o primeiro passo. O Senhor nos chama, irmãos, para olhar o alvo e a continuar lutando por uma vida mais santa, mas sempre na dependência dele. Não lute pelas suas próprias forças, mas lute pelas forças do próprio Senhor. É nele, é Ele, é Cristo. Mas há uma outra aplicação que eu quero considerar aqui, irmãos. Há crentes de diferentes níveis de maturidade. E isso deve nos ajudar nas relações no corpo de Cristo. Aqueles que são mais maduros devem cuidar dos mais novos. Aqueles que são maduros na fé, aqueles que têm mais tempo de corrida, de caminhada, devem ajudar os mais novos no começo da sua caminhada. Deve orientá-los. Os mais novos, os neófitos, os novos convertidos, eles não devem hesitar em buscar a orientação, a ajuda dos crentes mais experientes. E nessa ajuda, nessa interação entre os mais novos e os mais velhos, a paciência e a perseverança deve ser exercitada para o bem da igreja, para o bom andamento da comunidade de fé. E por fim, eu quero falar diretamente a você, de modo mais particular, digamos assim, como se estivesse aqui só eu e você. Eu quero sondar o seu coração e a sua alma. Qual é o verdadeiro alvo da sua vida? Qual é o verdadeiro objetivo da sua vida? No que é que você tem empenhado o seu esforço? Qual é o alvo final da sua vida? É o dinheiro? O dinheiro não poderá ser levado após a morte. O dinheiro ficará. Você não leva com você. É o sucesso do emprego, do trabalho, que é efêmero. Isso não satisfaz a sua alma. Isso não vai trazer satisfação para você. É a busca por um corpo perfeito, quando um dia tudo vai perder o vigor, vai perder a beleza. É a busca pela profissão dos sonhos. Qual é o alvo da sua vida? No que é que você tem colocado o seu coração, a sua alma, toda a sua expectativa, todo o seu vigor, toda a sua força? O texto bíblico nos chama a buscar um alvo que é eterno. Paulo chama você a olhar para um alvo que é eterno, não algo que é passageiro. Paulo chama você a buscar por um alvo eterno, que é conhecer e viver para Cristo. Somente Ele pode oferecer um propósito verdadeiro e duradouro para a sua alma. Somente Cristo. Nesta noite eu quero apresentar a você o alvo mais sublime que nós podemos ter. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Este prêmio é glorioso. Este prêmio é incorruptível. Este prêmio não se deteriora, não se perde com o tempo. É um prêmio que nos é preparado para a eternidade. Este prêmio é Cristo. A história que nós lemos no início, a história de Eric Liddell, o atleta olímpico que priorizou sua fé ao recusar correr os 100 metros rasos em um domingo, nos move a considerar o que realmente importa na nossa vida. Liddell foi movido a uma escolha corajosa, mostrando que seus princípios eram inegociáveis. Inegociáveis. E assim como Liddell, somos chamados a ter alvos em nossas vidas. Contudo, como Paulo nos ensinou aqui, nós devemos buscar um alvo que transcende este mundo, que está além
deste mundo. Paulo nos ensina em Filipenses que devemos buscar um alvo que está além deste mundo e conectar-nos aos propósitos eternos de Deus e viver de maneira que glorifique a Deus em cada passo da nossa jornada, em cada passo que nós corremos. Toda a pista, toda a maratona, o objetivo seu cristão é a glória do Senhor. Se você se sente perdido ou sem propósito, lembre-se que o seu verdadeiro alvo é viver para a glória de Deus. É gastar os seus dias para a promoção do nome dele. Quando o seu coração arde por esse objetivo, tudo fará sentido. Tudo o mais fará sentido. Tudo. Esqueça das coisas que ficaram para trás, das coisas do passado. Submeta-se à dieta. Prepare-se para a corrida. Vista uma roupa leve, branca e alva como a neve. Sigamos para o alvo da soberana vocação. Nós, como igreja, caminharemos até o dia de Cristo. Nós, como igreja, nos encontraremos com Ele em glória. Nos encontraremos com Ele em grande gozo e alegria. Nos encontraremos nele ressurretos. Nos encontraremos nele transformados, moldados à imagem de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que o nosso alvo permaneça sempre vivo no nosso coração, na nossa alma. Que o Senhor nos fortaleça nessa jornada, em busca de uma vida mais santa, pura e reta. Que o Senhor seja louvado em nosso meio. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, tributamos louvores ao teu nome. Porque nesta corrida, nessa maratona que temos pela frente, em busca da santidade, nós corremos não como quem não tem alvo, desesperados, mas nós corremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós corremos, ó Deus, não nas nossas forças e nas nossas habilidades, pois somos limitados e frágeis, mas confiados no Senhor, confiados naquele que nos chamou, naquele que dentre a multidão de homens nos escolheu, nos elegeu e nos coloca neste caminho, nesta maratona, nesta corrida. Ajuda-nos, Senhor Deus, fortalece a nossa fé, nutre a nossa esperança por meio da palavra do Senhor, encoraja-nos, Senhor Deus, para que possamos, a passos firmes, ligeiros, correr a carreira que nos foi proposta, até aquele glorioso encontro, até aquele glorioso dia em que nós estaremos a salvos definitivamente em Cristo. Cuida de nós, e se há algum irmão desanimado na caminhada, encoraje, traga ânimo, Senhor, traga força, ajude a aliviar os seus fardos, os pesos, a fim de que, submetidos à dieta da leitura das Escrituras, da oração, da ceia, da comunhão com os santos, eles possam correr junto a nós, mas com um alvo bem claro, com um objetivo bem claro no seu coração e na sua alma. Fortalece os passos daqueles que estão desanimados, daqueles que estão abatidos, sem nenhum vigor, anime o coração. Enquanto aqueles, a Deus, que porventura tem em seu coração a vaidade de pertencer à igreja por vários anos e já se achar perfeito e pronto, quebra, Senhor, e faça-o de novo.
leve-o a viver uma vida mais humilde e disposta a ajudar aqueles que estão engatinhando na fé. Nós somos uma igreja, somos um corpo e caminhamos juntos para a eternidade. Fortalece, revigora a nossa fé, a nossa igreja, para o louvor do teu nome. Amém e amém. Queridos, vamos ficar de pé.